carregai as cargas uns dos outros. Gálatas. Falávamos recentemente sobre o dever do reconhecimento, e agora é oportuno abordar o dever da reparação. A reparação pela ofensa feita a Deus é geralmente chamada, na teologia, de satisfação. Os fiéis instruídos conhecem bem a doutrina do mérito, mas conhecem menos a doutrina da satisfação ou reparação, que se assemelha ao mérito, mas dele difere. Os fiéis estão firmemente convictos de que Jesus satisfez por nós em estrita justiça, que a Santíssima Virgem satisfez com uma satisfação de conveniência. No entanto, é menos conhecido o papel que a satisfação deve ter em nossa própria vida. Recordemos os princípios sobre este ponto e, em seguida, veremos como o cristão em estado de graça pode satisfazer ou reparar tanto por si quanto pelo próximo. Princípios dessa doutrina. Os princípios desse ensinamento são expostos na teologia, em relação ao mistério da redenção, no tratado sobre o pecado, a pena a ele devida e no tratado sobre a penitência. Esses princípios são revelados e todo fiel neles adere firmemente pela fé, podemos resumi-los assim. Enquanto o mérito é um direito a uma recompensa, direito do justo, enquanto permanece em estado de graça, à vida eterna e ao aumento da caridade, a satisfação é uma reparação pela ofensa feita a Deus pelo pecado. Essa ofensa não diminui a glória essencial de Deus, sua bem-aventurança, mas fere sua glória exterior, seu esplendor, seu domínio sobre nós. O pecado mortal, como ofensa, nega na prática a dignidade infinita de Deus como fim último ou sumo bem, preferindo-lhe um bem finito. Foi necessária a encarnação do Verbo e seu ato de amor teândrico para que houvesse uma satisfação perfeita ou adequada à ofensa feita a Deus pelo pecado mortal. Jesus satisfez por nós em estrita justiça, oferecendo a Deus, na cruz, um ato de amor que, segundo São Tomás, agradava-lhe mais do que todos os pecados juntos lhe desagradavam. Assim, ele reparou a ofensa feita a Deus, e aqueles a quem seus méritos e sua satisfação são aplicados são reconciliados, justificados, o pecado é-lhes perdoado, assim como a pena eterna devida ao pecado mortal. A Santíssima Virgem satisfez por nós com uma satisfação de conveniência, fundada na caridade ou íntima amizade sobrenatural que a unia a Deus Pai e ao seu Filho. Todo bom cristão conhece essa doutrina. No entanto, geralmente, não se dá atenção suficiente à satisfação ou reparação que deve existir na vida do justo, cujos pecados já foram perdoados. O Concílio de Trento ensina, e isso está intimamente ligado à doutrina revelada sobre o purgatório, que mesmo quando o pecado mortal nos foi perdoado, juntamente com a pena eterna a ele devida, pode permanecer, e frequentemente permanece, uma pena temporal a ser suportada nesta vida ou no purgatório. Se não a suportarmos nesta terra, através do mérito e aproveitando missas e indulgências, será necessário suportá-la no purgatório, sem mérito e sem crescimento na caridade. Além disso, o purgatório é, propriamente falando, uma pena, e só pode ser infligido por uma falta que poderia ter sido evitada ou expiada em vida. É por isso que os melhores cristãos fazem boa parte do purgatório antes da morte. Essa doutrina da reparação baseia-se, como mostra São Tomás ao tratar da pena devida ao pecado, na própria definição de pecado. De fato, no pecado mortal, há dois aspectos. Primeiro, pelo pecado nos afastamos de Deus, nosso fim último, e, por isso, se morrermos nesse estado, merecemos ser privados de Deus eternamente. Em outras palavras, se morrermos nesse estado, a desordem habitual do pecado grave persiste, e, assim, a pena da privação de Deus, a ele devida,
também persiste eternamente. No entanto, se o pecado mortal é perdoado pela conversão, que nos devolve ao estado de graça, a pena eterna também é removida. Mas há um segundo aspecto no pecado mortal: não apenas nos afastamos de Deus, mas nos voltamos para um bem perecível que preferimos a Deus. Há, portanto, uma dupla desordem moral, que requer uma dupla pena. O pecador não apenas se afasta de Deus, mas também prefere a Deus sua própria satisfação pessoal, e essa segunda desordem também exige reparação. A justiça exige que o pecador, que preferiu a Deus um bem temporal, seja privado de um bem temporal ou sofra uma pena temporal. O pecado venial, que nos faz apegar desordenadamente a um bem perecível, também merece uma pena temporal, embora mais leve. Tudo isso é facilmente compreensível. A vontade que se acomoda demasiadamente a si mesma, contrariando a ordem divina, deve reparar essa infração para reconhecer o valor dessa ordem. Do mesmo modo, a vontade que violou a ordem da consciência é punida pelo remorso. Assim também, a vontade que violou a ordem social e suas leis deve sofrer uma pena infligida pelo magistrado, guardião dessa ordem. São Tomás nos ensina isso. Platão, em um de seus mais belos diálogos, o Gorgias, depois de mostrar que é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la, acrescentava que o maior infortúnio de um criminoso, após sua culpa, é permanecer impune, pois, assim, ele não retorna à ordem da justiça. Ele deveria, segundo Platão, vir-se acusar diante dos juízes e pedir a pena que merecia, para retornar à ordem da justiça, após tê-la violado. Sublime ideia inspirada pelas tradições religiosas que anunciavam, de certa forma, o que viria a ser a reparação no mistério da redenção e no sacramento da penitência. Na vida do justo, a graça santificante lhe dá a possibilidade de satisfazer, tanto por si quanto por outros, a pena temporal devida ao pecado já perdoado, e, ao fazê-lo, ele encurta consideravelmente seu tempo no purgatório. Como ele pode fazer isso? Primeiramente por si e pelos outros. Como o justo pode satisfazer por si mesmo? Ele pode fazê-lo de duas maneiras. Primeiro, pela penitência sacramental, pela assistência à missa e pela obtenção de indulgências. Depois, por suas próprias boas obras, ex opere operantis, quando elas têm, em graus diversos, um caráter penoso, necessário para a satisfação, que se soma ao mérito. Primeiramente, a penitência sacramental, realizada em estado de graça, produz imediatamente seu efeito de santificação, mas este é proporcional às nossas disposições de fervor e, frequentemente, ainda resta uma parte da pena temporal a ser suportada. A missa que assistimos ou que é celebrada por nós também obtém, com certeza, a remissão total ou parcial da pena temporal devida aos pecados já perdoados. A obtenção de indulgências é também uma obra satisfatória, que serve para quitar a dívida da pena temporal pelos pecados perdoados. Seu principal valor decorre do poder das chaves da Igreja. Como podemos, além disso, satisfazer ou reparar, na terra, por meio de nossas boas obras, ex opere operantis? Primeiro, essas obras devem ser meritórias, isto é, moralmente boas, livres, realizadas em estado de graça e por um motivo sobrenatural. Além disso, para que sejam satisfatórias, é necessário que, além do mérito, elas tenham um caráter mais ou menos penoso, ou seja, que envolvam renúncia, esforço, sacrifício. São Tomás explica isso muito bem, tanto no que se refere à satisfação que se soma aos méritos de Cristo e de Maria quanto à que se soma aos nossos próprios méritos. Ele diz, a satisfação, para reparar o pecado passado e obter a remissão da pena temporal a ele devida, deve ser penosa. O pecador retirou de Deus a glória exterior que lhe é devida, a ordem e a justiça exigem que, em troca, algo lhe seja retirado, que uma pena lhe seja imposta. Portanto, para satisfazer, é preciso algo penoso, carregar a própria cruz, morrer para algo,
isso foi bastante esquecido nos últimos anos. Antes da derrota, procurava-se até reduzir a mortificação ao mínimo estrito, se não eliminá-la completamente. Então o Senhor impôs outras penas, com a guerra, e seria necessário fazer da necessidade uma virtude, aprender a sofrer bem. Igualdade de caridade, a obra mais satisfatória será a mais penosa, aquela que melhor recorda a cruz do Salvador. No entanto, se a diminuição da dificuldade resulta precisamente de uma caridade maior, isso não diminui o valor da satisfação. Nesse caso, é uma dificuldade subjetiva que é atenuada pelo progresso da caridade, não se trata de uma dificuldade objetiva, que deriva da própria natureza do objeto e que exige grande generosidade, como acontece no martírio. Entre as obras penosas que a Igreja recomenda como satisfação ou reparação, é preciso incluir o jejum, a abstinência, as vigílias, a paciência diante das contrariedades e provações, o suporte das dores, a aceitação da morte e das angústias que podem acompanhá-la. Possuir sua alma na paciência é agir. São Tomás de Aquino afirma até que o ato principal da fortaleza não é o ataque ou a ofensiva, mas o suporte perseverante das coisas penosas, a constância na provação, como se vê nos mártires. As cruzes ocultas, carregadas em silêncio por longo tempo, são frequentemente mais meritórias e satisfatórias do que ações heróicas brilhantes de um só momento. A esse respeito, convém recomendar a bela oração de Pio X para aceitar antecipadamente a morte e todos os sofrimentos físicos e morais que a precederão e acompanharão. As boas obras, mais ou menos penosas, diminuem nosso purgatório e, pelo mérito que comportam, aumentam em nós a vida da graça e a felicidade do céu. A este propósito, é bom lembrar que um ato muito generoso de caridade, de valor equivalente a 10 talentos, vale mais do que 10 atos débeis de um talento. Estes últimos, de fato, são mais ou menos impregnados de tibieza. Aqui, a qualidade prevalece sobre a quantidade. O santo cura de Ars merecia e reparava mais que todos os seus paroquianos juntos. Como o justo pode satisfazer pelo próximo? Todos os fiéis conhecem essa doutrina da fé. O justo pode mandar celebrar missas e ganhar indulgências pelos falecidos, e também pode pagar, por outro justo, a pena temporal devida pelos pecados já perdoados. São Paulo afirma: carregai as cargas uns dos outros. São Tomás explica isso e observa que, se os credores humanos aceitam que suas dívidas sejam pagas por outros, quanto mais o Senhor o aceitará, especialmente porque sofrer por outrem demonstra maior caridade do que sofrer por si mesmo. Sofrer por outrem uma forte dor de cabeça durante 3 ou 4 horas é mais satisfatório do que sofrer algo mais penoso por si próprio. Animado pela caridade, o justo pode, portanto, satisfazer por seu próximo. Aqueles que entregam a Maria tudo o que há de comunicável em suas boas obras meritórias e satisfatórias, e em suas orações, confiam-lhe a distribuição. Ela o faz com muito mais sabedoria do que nós, pois vê em Deus quem, entre nossos parentes ou amigos, na terra ou no purgatório, mais necessita de socorro. Se não fizermos esse ato e não designarmos nenhuma pessoa específica, é provável que Deus aplique essas satisfações àqueles que nos são mais queridos. Assim, os justos podem sofrer com frutos para o próximo e também participam eles próprios das satisfações das almas mais generosas, das almas vítimas que, nos momentos mais trágicos, se multiplicam pelo mundo para reparar as faltas. É o Senhor quem as suscita, quem lhes dá essa sublime vocação, quem as sustenta durante 20 ou 30 anos em um leito de sofrimento, como mostra a vida do santo abade Gerard, da diocese de Sés, escrita por Miriam de G, sob o título 22 anos de martírio. Esse santo abade, torturado durante tantos anos pela tuberculose óssea, oferecia diariamente seus sofrimentos pelos sacerdotes de sua geração e de sua diocese. Ele foi levado 6 vezes a Lourdes, compreendeu que a Santíssima Virgem não o curaria, mas, apesar das dores intensas da viagem, quis voltar ainda mais 6 vezes, não mais para pedir sua cura, mas para a conversão dos pecadores. Existem mais almas vítimas do que imaginamos, trabalhando neste momento, à semelhança de Nosso Senhor e de Maria, pela pacificação do mundo. Os sofrimentos do justo devem, portanto, assemelhar-se cada vez mais à cruz de Jesus. Existem 3 tipos muito distintos de cruz. A do mau ladrão foi uma cruz perdida, e há muitas dores perdidas no mundo porque não são suportadas cristamente. A cruz do bom ladrão foi útil para ele, e ele ouviu: hoje estarás comigo no paraíso.
A cruz de Jesus foi redentora, não para ele, mas para nós. E quanto mais os santos se aproximam do Salvador, mais suas cruzes se assemelham à dele, mais elas são fecundas. E nas horas mais conturbadas, como a que atravessamos, são eles, por seus sofrimentos aceitos por amor, que sustentam o mundo e permitem que ele continue a existir. A fecundidade da vida reparadora nunca deixou de se manifestar nos santos ao longo dos séculos. A exemplo de Nosso Senhor, os apóstolos selaram seu testemunho com o sangue, e durante os 3 primeiros séculos da Igreja, o sangue dos mártires não cessou de suscitar novos cristãos. Na Idade Média, São Francisco recebe os dolorosos estigmas da paixão do Salvador. São Domingos se flagela 3 vezes a cada noite, por seus próprios pecados, pelos pecadores que evangelizaria no dia seguinte e pelas almas do purgatório. Ele deseja, em sua ordem, observâncias penitenciais ao lado do estudo, da oração e do apostolado. Esse mesmo espírito se encontra nos grandes reformadores do século XVI, São Carlos Borromeu, Santa Teresa, São João da Cruz, Santo Inácio. São Vicente de Paulo, mesmo em meio a seus árduos trabalhos, aceita sofrer para libertar um teólogo das dúvidas que o torturavam e, por 4 anos, supera heroicamente uma forte tentação contra a fé, o que decuplica suas forças e fortalece cada vez mais sua união com Deus. No século XVIII, São Paulo da Cruz funda a Ordem dos Passionistas, dedicada à reparação, e ele mesmo, embora já em uma íntima união com Deus aos 30 anos, passou por 45 anos de sofrimentos interiores ininterruptos pela conversão dos pecadores. Na mesma época, São Geraldo Magela, filho espiritual de Santo Afonso, foi avisado por uma inspiração de que teria a oportunidade de se tornar um santo e deveria estar atento para não perdê-la. Pouco depois, foi gravemente caluniado, o que resultou em uma medida muito severa, foi privado da comunhão. Ele aceitou tudo por amor a Deus. Alguns meses depois, a calúnia foi desmascarada, e seu superior lhe perguntou: "Por que você não se defendeu?" Ele respondeu: "Meu padre, há em sua regra que não se deve desculpar, mesmo que se seja injustamente repreendido." Na mesma época, São Bento José Labre é um modelo perfeito de vida reparadora. Às vezes, até mesmo crianças, sob uma inspiração divina, vislumbram todo o valor do sofrimento aceito por amor. Nos últimos anos, em Roma, sob Pio XI, uma criança de 6 anos e meio, Antonieta Mel, cuja vida foi escrita, sofria de um câncer na perna. Ela aceitou com grande generosidade a amputação pelas grandes intenções da igreja e disse a seu pai, após a operação, enquanto ainda sofria muito: "Papai, a dor é como tecido, quanto mais resistente o tecido, melhor ele é. Da mesma forma, quanto mais forte a dor, melhor ela é quando aceita por amor pela conversão dos pecadores." Esses grandes exemplos nos são dados de tempos em tempos para nos despertar de nossa sonolência e nos convidar a oferecer com mais generosidade as contrariedades ou dores que surgirem, para reparar a ofensa feita a Deus por nossas próprias faltas e para trabalhar pela conversão das almas na medida em que o Senhor, desde toda a eternidade, o desejou para cada um de nós. Frei Reginald Garrigou Lagrange, O.P.